Olá, pessoal. Saudades de vocês. Saudades. Faz tempo que a gente não se vê. Então hoje eu estou reiniciante no Oi, Mel, Ana Paula. Estou aguardando vocês chegarem. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante. Faz um mês que eu estava ausente das lives e agora estou literalmente voltando a todo vapor. Então eu estou com saudade de vocês, estou com saudade de passar as minhas informações, conhecimentos aí dessa jornada de vida, de trabalho com as pessoas. Carol, Márcio, bem-vindos, Ana Rosa. Então a gente está reiniciando nossos encontros e que eu desejo que sejam muito prósperos no sentido de ampliação de consciência, de despertar da consciência. E hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui. E eu falo a gente porque, de fato, somos nós que vamos conversar sobre esse tema. Eu vou falar algumas coisas e, como sempre, eu vou pedir que vocês se manifestem na medida que vocês forem se sentindo desejantes de compartilhar situações, de comentar situações, porque esse é um momento de live, de vida e de compartilhamento de experiências, onde as vivências de todos, e que eu tenho certeza que tem muitas vivências que são incomuns com esse tema que eu estou trazendo aqui, em várias nuances, em várias situações. Então, a minha pergunta inicial para essa live é: você sabe o que é ser mártir? Em primeiro lugar, o que é um mártir? Vocês já ouviram falar dessa expressão? Olha, fulano é um mártir. Ou aquela questão histórica de que o que é o mártir. Então, contextualizando para vocês, a história de ser um mártir, ela vem desde tempos muito remotos, em questões religiosas e políticas, onde as pessoas matavam e morriam em nome dos seus deuses, das suas crenças religiosas e também em nome do Estado que elas viviam, não é? Em algumas situações existem ainda hoje situações que isso daí ocorre. Mas aqui a gente vai avançar para o aspecto psicológico do que significa ser mártir. E o que significa ser mártir dentro dos relacionamentos. Então, a gente vai pensar na pessoa que é mártir, aquela pessoa... Existe um termo em inglês que se fala muito hoje em dia, que são os pleasers, que são aqueles que só querem agradar ao outro e que eles se alimentam de agradar ao outro. E nesse contexto, quanto mais a pessoa vai se alimentando de agradar ao outro, ela tem uma moeda de troca. E aí vocês vão me perguntar assim, mas como que ser mártir significa querer que o outro seja feliz ou agradar o outro? O que significa isso dentro dessa visão de ser mártir? O que é ser mártir nesse contexto? Então, eu vou contar para vocês que ser mártir nesse contexto significa: eu vou te agradar, eu vou fazer tudo o que você quer, só que assim, por que eu faço isso daí? Então, a gente vai para um pano de fundo, para uma situação que, na maioria das vezes, é inconsciente. Então, por que as pessoas agem? Eu ajo assim porque eu fico feliz, eu gosto de agradar o outro, eu gosto que o outro seja feliz na minha companhia. Esse é um contexto ok. Então eu agrado, sou agradado, isso é dentro de uma normalidade. Agora, quando você vive num clima oculto, de muita tensão, e vive o tempo todo hipervigilante, achando que você precisa ser aquele equilibrista de pratos, sabe? E que todos os ambientes precisam estar harmônicos, e você é responsável por essa harmonia ambiental. E a harmonia emocional. Então aí a gente já vai começar a falar sobre o que é ser mártir nas relações. Então são pessoas que elas se alimentam de um olhar de reconhecimento do outro, das relações, de como que eu sou vista nessa relação. E a pessoa, assim, vou colocar na primeira pessoa como se fosse a pessoa do
que é mártir, que tem a síndrome do mártir. Então, eu me sinto responsável por tudo que pode dar certo ou errado. E na maioria das vezes eu fico hipervigilante porque qualquer clima, qualquer situação, por exemplo, eu estou num trabalho, cai um lápis na mesa seguinte lá, então eu vou lá e levanto da minha mesa, vou lá e pego o lápis, não porque eu sou educado somente, mas eu faço isso daí porque eu já me doutrinei a ser responsável a fazer tudo pelos outros. Então, eu tenho um gatilho emocional que me leva a ser serviçal e muitas vezes, aí é que está o que da questão, uma coisa muito difícil dos mártires, é que muitas vezes a pessoa que é mártir, ela, e na maioria das vezes, ela ultrapassa os próprios sentimentos. Às vezes ela nem conhece, ela desconhece o que ela sente, mas ela reconhece ininterruptamente o que o ambiente precisa, o que as pessoas precisam para elas estarem estáveis. Então, nesses termos, a pessoa acaba tendo uma vida de passar por cima de si mesmo e, na maioria das vezes, é de modo inconsciente, por uma tensão emocional. E essa tensão emocional, ela vem com um histórico de medo de abandono. Aí vocês vão me falar, mas isso aí pode gerar uma codependência? Pode gerar uma codependência, mas eu vou gostar de falar com vocês sobre isso num sentido de recuperação emocional, porque eu tenho um olhar um pouco avesso a esse estilo das pessoas falarem, eu sou um codependente, eu sou assim e não vou mudar jamais. Eu não acredito nisso. Eu acredito em redes neurológicas viciadas em mecanismos de sobrevivência. E quando eu falo viciados, é assim, eu sou uma pessoa que sou um mártir, eu vivo querendo agradar o outro, eu tenho um medo profundo, e isso daí é algo inconsciente que eu estou trazendo à consciência de vocês. E se vocês têm algum contexto na vida de vocês relacionado a isso, ou se conhecem alguém, dá para contextualizar e ver para onde que pode ir esse sentimento obscuro que move as pessoas para elas serem agradadoras, serem mártires e muitas vezes passarem por cima do próprio sentimento e das necessidades pessoais, que é o que mais acontece e é isso que as tornam mártires. Então, o que acontece? Carol, eu vou ler, eu vou ver muito o que vocês estão escrevendo, eu vou terminar de falar isso que eu quero falar, e aí a gente vai conversar bastante, porque eu sei que é um tema que passa na sombra, na ribanceira aqui da maioria das pessoas que passam por relacionamentos abusivos, e a gente precisa destrinchar muito, porque o abusador, ele também manipula e se faz de mártir. Então a gente precisa distinguir muito quem é quem e o que move o quê. Então eu vou, nesse momento, vou explicar para vocês a parte do mártir, que é a pessoa vítima de abuso emocional e que ela tem um medo, como eu estava falando anteriormente, terrível de abandono, tem um medo terrível de ficar desamparado e criou um mecanismo, e da solidão também, porque de fato lá atrás não houve uma conexão forte o suficiente para que a pessoa se sentisse segura perante a vida. Então ela desenvolve um mecanismo que a psicologia diz que é o mecanismo de defesa, e eu digo também que é um mecanismo, claro, de sobrevivência. Então o cérebro desenvolve um jeito de funcionar que é um cuidador de si próprio para a pessoa não entrar em colapso, de desespero e de depressão, ou até algo que ela não vai suportar. Então ela encontra um mecanismo mágico, que eu vou agradar a todos, eu vou ser boazinha, vou ser o bonzinho, porque aí eu vou ser reconhecido e bem reconhecido. E aí eu vou ter um olhar para mim. Já que eu não tenho olhar que me dê significado, eu vou ter um olhar e falar assim, olha, você fez uma coisa boa, que bom que você fez isso. Então, daí, deste ponto para frente, amplia-se de maneira estonteante o quanto que você vai se sentir responsável por todas as situações que estão
aparentando estar em desequilíbrio. E aí tem um ponto que é muito importante, que com o tempo, e esse pano de fundo emocional, essa parte difícil de desamparo, de sensação de não ser suficientemente amado, ela vai trazer bastante situações difíceis para as pessoas que têm esse arquétipo funcionando, esse jeito de ser. Por quê? Porque uma pessoa, para fazer isso, para precisar agradar o outro o tempo todo, para se sentir culpado, para se sentir na obrigação e responsável por qualquer infortúnio que existe no outro, independente do outro ser um abusador ou não, ela tem uma autopercepção, uma autoestima bastante negativa. Então existe dentro desta configuração uma cisão, uma divisão entre o bem e o mal, sendo que o mal fica com a pessoa e o bom fica com o outro. E eu preciso desse bom que está no outro para sobreviver. Então, para eu sobreviver com esse bom que ficou no outro, eu que sou ruim, eu preciso ser uma agradadora. Eu preciso fazer tudo de bom para essa outra pessoa, para que ela também possa me dar uma migalha afetiva de dizer, sim, você pode ser boa também. Então, em casas onde os filhos são criados com pais narcisistas, com pais abusivos, eles vão crescendo com a autopercepção totalmente distanciada de tudo que pode ser saudável. Por exemplo, eles vão achar, e porque esses pais são muito demandantes, que eles, de fato, eles precisam cuidar do humor dos pais, e isso é uma realidade muito objetiva na vida dessas crianças que se tornam adultos, quando eles precisam agradar esses pais e complementar as demandas infinitas desses pais que sim se colocam como mártires. E aí eles se colocam como mártires no sentido de se desresponsabilizarem por todos os infortúnios que a vida pode trazer para eles, tanto os infortúnios existentes como os inventados, porque eles são aqueles sacos sem fundo que precisam ser nutridos ininterruptamente pelas demandas dos outros que precisam agradá-los. Então aqui tem uma trama muito complexa, onde existe o mártir e que depois ele se reproduz nas relações afetivas destas vítimas que são mártires também, que são o outro lado da moeda. E é uma situação muito complexa, sofrida, porque as pessoas que são vítimas de pais abusadores, que são mártires ou que criam esses mecanismos, mesmo não tendo pais abusadores, mas por alguma sensação de desamparo, de desconexão, eles entendem que devem ser os agradadores, que devem ultrapassar o próprio sentimento, as próprias necessidades básicas para manter um ambiente em equilíbrio, precisa segurar os pratos o tempo todo. Então, estes podem pagar com a própria vida emocional e, olha o paradoxo, para salvar a vida emocional e acontece o oposto. No momento onde você vai salvar a sua vida emocional, com o tempo você vai perdendo a sua capacidade energética, porque é tanto querendo agradar o outro e não agradando a si próprio, na maioria das vezes, porque você nem sabe se ler, você só sabe ler o outro, que o resultado acaba sendo aquele que você fugiu a vida inteira. Eu fugi de uma depressão, eu fugi do desamparo, eu fugi de me sentir solitário e em determinado momento da vida a sombra recai sobre a pessoa que é mártir nesse tipo de adoecimento emocional. Por quê que cai? Porque ela se dá conta que a vida fica muito vazia. Ou ela se dá conta por meio de algum adoecimento energético, físico mesmo. E aí existe uma chance da pessoa se reinventar e mudar este vício emocional e encontrar soluções internas de autoacolhimento e de fazer o luto das situações que não foram possíveis na infância. Então, por isso que eu gosto de dizer que é uma realidade
de que as pessoas que vivem assim, que ficam pensando, puxa vida, minha vida só tem coisas ruins, eu nunca tenho relacionamentos bons, sempre eu acabo com abusadores, às vezes esse tipo de pessoa alimenta que o abuso aconteça, porque não sabe viver diferente. E também atrai pessoas que são, até pode atrair pessoas que abusam mesmo desse estilo de funcionamento. Então, quando a pessoa faz ou um tratamento psicológico ou toma uma consciência, que eu desejo que essa live ajude demais a vocês tomarem consciência, e é o que eu sempre falo, quanto mais despertos melhor, vocês podem começar pouco a pouco a perceber o quanto que vocês estão passando por cima de vocês. E uma coisa que é muito simples, é muito básica e que eu já falei em outras lives também. O que me dá prazer? Então pode ser uma caminhada, pode ser assistir essa live, pode ser ver um filme. Eu vou fazer o que me dá prazer. Então existe uma demanda no ambiente, é responsabilidade minha? Comece a ter consciência. Não, não é responsabilidade minha. O fulano chegou de mau humor em casa. Eu preciso agradar ele para ele ficar bem o tempo todo? Ele fica numa altivez usando esse conceito de mártir porque ele sabe que eu sou pleaser, que eu sou agradadora e que eu, aqui dentro de mim, eu estou tomando consciência que eu sou mártir e que eu não posso mais ser porque eu estou indo contra a minha própria vida. Então existe a chance de você mudar e virar a página, mudar 100%. E neste momento, essa codependência que muitos falam, sabe aquele alcoólico anônimo, sempre vou ser alcoólico, não, eu não acredito nisso, porque a gente está trabalhando rede neurológica viciada. Então se você começa a alimentar essa rede neurológica de resposta automática pelo ato da sua consciência, na hora que você perceber, você se acolher e falar assim, não, calma, deixa eu entender o que está acontecendo comigo. Não, de novo, eu estou repetindo esse vício. Eu estou bem, eu sou adulta, eu sobrevivo a ter um pouco de prazer naquilo que é importante para mim. Então começa a respirar fundo, começa a sair dessa bolha, que é uma bolha, mas lá de trás, que ela vem e toma conta de você quando alguém muda de humor ou quando acontece alguma coisa de desequilíbrio. Então, lembrem-se que é uma bolha que está ali, que é o problema do outro e que você tem um monte de atributos de adulto. Porque o que acontece é que as pessoas acabam ficando possuídas por esse jeito de funcionar que, por pior que seja, não, aí eu recebi, o que eu sempre falo assim, eu recebi uma gotinha de leite bom do outro. Não, eu tenho aqui em abundância. Eu tenho esse leite bom em mim, eu já sou adulta, eu posso. Tá? Então eu não preciso de gotinha. Quem precisava de gotinha era o meu eu lá da minha infância. E eu realmente precisava muito, porque eu de fato precisava de amparo para sobreviver, para ficar adulta. Só que, mesmo com essa dificuldade e mesmo muito pequena, eu criei subterfúgios excelentes e eu vim até aqui. Só que agora é hora de mudar. Agora é hora de mudar o jeito que eu estou funcionando. E dá para mudar, 100%. E tem uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês, é que essa rede neurológica, ela fica um fio solto e ela conecta com esses gatilhos e leva a pessoa para um desamparo que ela não precisa ter mais. É uma rede que a comida que você come alimenta essa rede. Então, eu estou falando de neurologia, de rede neurológica de verdade. Então, tem esse ato de consciência para a comida que você come alimentar essa outra rede. E que não existe nem bom e nem ruim. O outro não é bom que você precisa mostrar que você é bom também. Isso é uma fantasia. Tá? E todas as pessoas têm milhões de facetas. Então, num momento, você pode ser de um jeito numa escola, ou de um jeito quando você lê, que você tem os seus insights, ou agora que você está ouvindo essa live. Isso é uma parte sua. Uma outra parte sua, de repente, se perde, e isso é normal da natureza humana,
porque nós estamos aqui para despertar. Então tem situações que a gente vai dando conta. E essas lives que eu faço, especificamente ela é para despertar deste tipo de minuto repetitivo, onde as pessoas muitas vezes ficam se repetindo, porque tem aquela sensação de pertencimento, mas muito primitivo, que não precisa mais pertencer através de tanto sacrifício. Então essa live de hoje, ela é em nome de sacrificar, não precisa de sacrifício para você viver bem. Se em algum momento você precisou, de fato você precisou. Você não precisa mais. Se você está ouvindo essa live, você já está adulto, você já tem consciência, você já pode elaborar as situações e perceber que isso não é mais para agora. Eu não vou viver, vai me dar um vazio. Peraí, preenche o vazio com a tua respiração, preenche o vazio literalmente ficando de pé e entendendo que você está nessa bolha viciada e dá um passo, sai da bolha, imagina a bolha, sai dessa bolha e respira o ar do seu lugar adulto e olha para você dentro da bolha e acolhe. Você pode fazer até aquele movimento que eu adoro, que é o de asa de borboleta, né? Que você vai batendo, deixa eu arrumar aqui esse celular, de um lado e de outro, e você vai se acolhendo até você sair desse surto de mal-estar, tá? Esse surto de se sentir mal, de se sentir a pior pessoa do mundo e que não vai ser nada se não tiver esse olhar de benevolência cega do outro, que precisa disso daí, gente. Quem precisa disso nessa vida? Quem precisa disso nessa vida? Tá? Então, autoamor. E autoamor é saber da sua própria necessidade básica. E cuidado para não entrar nunca mais, lembrem-se disso a partir de hoje, em situações onde as pessoas manipulam esse lugar de mártir para usar e abusar dessa sua situação de querer agradar. E uma outra coisa que é muito importante é que tem muitas pessoas que que têm esse funcionamento de mártir e que lá na frente elas se sentem injustiçadas pelos outros. Então, olha que coisa interessante. Essas pessoas, elas podem ser e duvidar se elas são narcisistas perversas. Esse daí é o ponto, assim, que eu acho que é o ponto máximo dessa percepção de hoje. Vocês não são narcisistas perversos. Se vocês ficam amargurados porque não têm o reconhecimento do outro e existe um jogo emocional onde o teu abusador se coloca de mártir e coloca você como a pessoa que está ressentida, e você ficou ressentido mesmo porque você não tem aquele olhar. Então muitas vezes você pode sim ter nuances do abusador enquanto você não tem consciência e deixar um ambiente com clima ruim, porque você não recebeu o reconhecimento que você queria, e porque você deprimiu, e porque você não está bem, e você pode culpar o outro, que o outro não te viu na medida que você precisava, porque você revive toda a tua cena da infância com uma realidade muito objetiva, porque muitas vezes o abusador faz isso deliberadamente, só que sem consciência moral, e você... Olha, presta atenção, a diferença de um abusador clássico e de uma pessoa que tem síndrome de mártir. Você, no momento onde você percebe isso, você se culpa, você fica em dúvida. Esse é o grande diferencial. Você não é narcisista perverso. Você é a pessoa que sente e se ressente e elabora. E é por isso que muitas pessoas ficam pensando, será que eu sou abusador? Não. Você é uma pessoa que passa por cima dos seus sentimentos e às vezes você fica ressentida porque você não é reconhecida ou porque está sendo abusado demais. Então preste atenção, porque isso tem cura, isso dá para se resolver em terapia, dá para se resolver despertando com as dicas que eu dei aqui na live. Então presta muita atenção, porque essa percepção vale a vida de vocês. Então despertem, quanto mais despertas melhor. Estejam atentos à alegria de ser quem vocês são e percebam a bolha do outro.
Quanto mais despertos, menos bolhas. Menos o mesmo minutos vocês vão estar vivendo ininterruptamente, com questões emocionais recorrentes. Menos. Então vocês vão ter mais capacidade de ver aonde existe manipulação e de fazer coisas prazerosas para vocês, oxigenar a vida de vocês. Certo? Vou agora dar uma olhada nas questões que vocês colocaram. Olha, abstinência, Patrícia, ela é de um momento onde você transita. É muito interessante isso daí. É de um momento onde você transita de uma rede neurológica viciada para outra. Então pode dar esses gatilhos, sim. Não seja tão fiel a ponto de trair a si mesmo. Exatamente. Super concordo. Que é o ponto de você não se corromper. Não se corromper. E é o lugar de você ter que ficar bem atento. É muito triste viver com narcisista perverso, porque eles nunca vão reconhecer que são doentes. E não vão mesmo. Por isso que é o diferencial da pessoa que não é narcisista. E olha, o quanto você quiser que ele reconheça, você está no papel de mártir. Porque você vai acabar com o teu tempo de vida ininterruptamente querendo que ele reconheça, e se ele reconhecer, ele vai te reconhecer. Então presta atenção no que você está fazendo, tá? Então vamos lá. Marta querida, vamos ver aqui, tô dando uma olhada. Beijo para todos que estão aqui, que ficaram até agora. Se vocês quiserem falar alguma coisa, essas pessoas se colocam no lugar de vítima, então elas se sentem vítimas em algum momento, que é aquilo que eu acabei de explicar para vocês. E porque, de fato, essas pessoas são vítimas de si próprias, de si mesmas. Mas existe a possibilidade de inversão total desse movimento viciado e super doloroso. Esse realmente é muito doloroso. O narcisista perverso, psicopata social, ele não sente em momento algum isso que uma pessoa que tem a síndrome de mártir sente, em momento algum. Ele faz uso desse arquétipo, assim como pode fazer uso de outras situações. Estou num relacionamento e não consigo relaxar. Sou tensa o tempo todo, parece que tenho que mantê-lo interessado em mim para não ir embora. Estou exausta. Então, é hora de você decidir se isso vale a pena. Se esse tipo de exaustão vale a pena. Se isso de fato é amor. Eu tenho sérias dúvidas se o que você está vivendo é amor ou se a sua questão pessoal é a questão de ser mártir também e precisar desse olhar. Então, eu acho que vale uma pesquisa nestes termos, que alívio ver que a solução 100%, é isso. Então é isso, pessoal, vamos ver aqui o que tem. Então eu estou à disposição de vocês, se vocês tiverem mais alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar debaixo da live, ver o que tem mais quando a live for postada. Ela vai estar postada também no meu canal do YouTube. Então, semana que vem nós vamos ter outro tema interessante, desejo que seja bem interessante para todos. E quanto mais despertos, melhor. E quero dizer que eu estou muito contente de estar de volta com vocês, com o mesmo carinho e com o mesmo amor de sempre. Beijo para todos.